trigonometria, né? Nós vamos falar sobre ciclo trigonométrico, né? Não acabou, continua, só que eu fiquei careca, então agora é difícil, né? A primeira coisa que a gente precisa saber ciclo trigonométrico é a circunferência. Então, o primeiro personagem seria o centro da circunferência. Ou seja, se eu pegar do centro até esse aro aqui, que é chamado de circunferência, eu vou ter sempre a mesma distância, tá? Vou pintar direitinho para ficar bonitinho. Então, essa aqui é a primeira personagem, né, do ciclo trigonométrico, a circunferência. Isso aqui é chamado de ciclo. Por que ciclo? Porque ele se repete, né? Trigonométrico. Tá? Essa é a primeira coisa. Agora, uma outra informação que a gente tem, né, é que a gente pode fazer uma analogia com uma bicicleta. Aqui seria o eixo da bicicleta se a gente olhar de frente, né? De lado, claro, o eixo maior, né? Mas assim o eixo pareceria, né, um ponto só, né? Se tu pegar e traçar uma reta saindo do centro da circunferência até o aro dessa bicicleta, né, eu vou ter, né, fazendo a comparação, fazendo uma analogia, eu vou ter o que, né, o que tem da bicicleta saindo do centro até o aro. Raio, né? É raio. Então, esse segmento de reta, que no caso da bicicleta é um raio, ele sai do centro e vai até a roda. Se a gente prolongar, né, esse segmento de reta do centro até o outro lado, eu vou ter outro raio. E agora vem a primeira fórmula do ciclo trigonométrico, da trigonometria. Esse segmento, ó, que sai de um lado da circunferência, passa pelo centro e vai até o outro lado, é chamado de diâmetro. Essa é a primeira fórmula que a gente vai usar, né, que ela é bem simples, que o diâmetro é igual a quantos raios? 2 raios. Essa é a primeira fórmula, né? Vai começando devagarinho, né? A gente vai aumentando a dificuldade, tá? Uma outra pergunta para vocês, existem várias maneiras de dividir uma circunferência, né? A volta completa, quem anda de skate ali, uma volta completa do skate, como é que a gente chama? 360, né? Então, se eu sair daqui e dividir em ângulos, né, em aberturas angulares, né, em volta da circunferência, eu vou ter 360 graus, né? Se eu dividir a metade da circunferência, quantos graus eu vou ter? Eu vou ter um ângulo raso chamado de 180 graus, a gente chama de ângulo raso. E se eu dividir, agora é o ângulo quadrado, né? Se eu dividir 180 por 2, quantos graus seriam? 90 graus. Se eu dividir a metade de 90 graus, quanto é que vai dar? 45 graus, seria mais ou menos aqui, 45 graus. Agora se eu quiser dividir esse quadrante, outra coisa, são informações que vão vindo na minha cabeça e eu vou colocando aqui, ó. Se eu dividir em quadrantes, porque parecem quadrados aqui, né? Se eu dividir em quadrantes a circunferência, eu vou ter o primeiro quadrante aqui, o segundo quadrante, né? O terceiro quadrante, sempre em sentido anti-horário, e o quarto quadrante. Se eu dividir o primeiro quadrante em 3 partes, né? Ele vai ficar 30 graus aqui, né? 30 graus aqui, 60 graus
aqui. E se eu fizer a volta completa, né? Então, se eu somar mais 30 graus, dá 90. 90 mais 30, quanto é que dá? 120 graus. Né? Vai ser 120 graus ali. Se eu somar mais 30, quanto é que dá? 150 graus. Mais 30? 180. Mais 30? 210 graus. Mais 30? 240 graus. Mais 30? 300 e... tá, sim, 270. 270 graus mais 30? 300 graus. Mais 30? 330 graus. Vamos terminar agora com os 45. 45 mais 45? 90 mais 45? 135 graus. Mais 45? 180. Mais 45? Quanto? 225 graus. Mais 45, 270. 270 mais 45? 315. Pronto. A gente fez, né, a quantidade de graus que são utilizados. Claro que existe, né, 31, 32 graus. Mas os graus que são utilizados na trigonometria são esses aqui, né? Que são mais utilizados, onde a gente tem uma tabela para eles, seno, cosseno, tangente, né? Mas essas aqui são as aberturas angulares mais utilizadas. Nesse caso aqui, essa abertura é de 30 graus. O transferidor, vocês vão poder colocar certinho, né, o tamanho da abertura angular. Bom, pessoal, o problema é que a gente não fica só com a abertura angular. Eu preciso saber o tamanho, desse arco, de todos os arcos, de todos os ângulos. Como é que eu sei isso? Primeira coisa, eu preciso saber, né, o que significa o número π. Tá? O número π, para muitos aqui dentro da sala de aula, sabe o valor dele, mas não sabe o significado dele. O número π, se vocês clicarem na calculadora, vai dar quanto? 3,14. Vocês sabem dizer, é 3,14. Cheguei a ver até o filme, né? Aquele filme Aventuras de Pi, né? Alguns devem ter visto, né? Naquele filme, eles falam muito do número π, né? 3,14. Ele é um número irracional, que tem vários números depois da vírgula, mas o significado dele, poucas pessoas conhecem. Vou mostrar para vocês uma forma de escrever, de conceituar esse número π, tá? Vai, Serginho. Olha só. Se eu pegar o diâmetro, dessa circunferência e colocar, se eu pegar o diâmetro, tem que usar a imaginação, porque hoje eu não trouxe a trena. Imagine que eu peguei essa circunferência aqui e eu tenho uma régua flexível, tá vendo? Ela é flexível, é um material que ela consegue ficar dentro dessa circunferência. Agora eu vou colocar esse diâmetro dentro da circunferência, vou pegar ele e vou colocar aqui, Ele cabe uma vez, cabe duas vezes, 3 vezes ponto 14. Ou seja, o que significa o número π na trigonometria, tá? Agora vem aqui o meu conceito de número π, é a quantidade de vezes, exatamente assim, né? Não vão encontrar isso na internet, vai, Serginho, é a quantidade de vezes que o diâmetro cabe dentro da circunferência, tá? É uma linguagem mais chula, mas mais entendível do que a que eu vou explicar matematicamente. Dentro da circunferência.
significa o número π? 3,14 é uma quantidade de vezes que o diâmetro cabe dentro da circunferência. Cabe 1, 2, 3,14 vezes o diâmetro. Bom, pessoal, agora vamos para a parte matemática. O que significa o número π? De acordo com os livros, se forem procurar, é a razão é um número dividido por outro. É a razão entre o comprimento da circunferência, representado pela letra C, na maioria dos países, né, dividido pelo seu diâmetro. É exatamente isso que vocês vão encontrar. O que é 3,14? É comprimento da circunferência. Eu pego esse comprimento, divido pelo diâmetro e eu acho 3,14. Então, como assim, professor? Cara, o que quer dizer isso? Se eu pegar essa circunferência aqui, ó, tá vendo? Se eu pegar essa circunferência, eu pegar o valor dela, eu meço ela com uma trena, uma régua, né? Meço ela e divido pelo diâmetro, vocês vão encontrar lá na calculadora, na hora de fazer essa divisão, 3,14. Se eu pegar aquele ventilador lá, medir ele, a circunferência dele, e dividir por aquele diâmetro, 3,14. Se eu pegar essa lata de lixo aqui, que é uma circunferência, né, e dividir pelo seu diâmetro, também vai dar 3,14, entenderam? Então, é isso que matematicamente significa o número π. Bom, agora vem a primeira fórmula que a gente utiliza na trigonometria. Ó. Esse D, pessoal, ele está dividindo. Matematicamente, se ele passar para o outro lado, vai passar multiplicando, né? Então vai ficar assim, ó, C igual a dπ. Tá? Também, se vocês forem procurar na internet, não vão encontrar dπ. Mas, de posse dessa informação aqui, ó, né, porque na matemática a gente usa radianos, ou seja, raio, a gente não usa o diâmetro. Eu vou substituir no lugar de diâmetro, eu vou usar 2 vezes o raio. Então vai ficar assim, ó, 2πr. E aí, um dos alunos provavelmente está pensando, ué, o senhor separou ali o raio, era 2 raios, o senhor botou 2, deixou o π no meio. Pessoal, sabe por que fica separado assim, né? Matematicamente vocês nunca vão encontrar 2rπ, sempre vão encontrar 2πr. Por que isso? Porque essa circunferência tem um raio. A circunferência da lata de lixo tem outro raio. O ventilador tem outro raio. A circunferência da Terra tem outro raio. Então são vários tipos de raio. Então, na matemática a gente utiliza o raio como sendo um e deixa ele separadinho, né? Se eu quero saber o tamanho da circunferência da bicicleta, eu preciso saber só o raio daquela bicicleta. Ah, eu quero saber a circunferência do gigantinho ali, por exemplo. Eu pego só e meço o raio do gigantinho, né? Ali na frente da prefeitura, eu vou lá, meço, e aí eu vou saber qual é o tamanho daquela circunferência, né? É assim que se faz. Então, por isso que ele fica separado. Nas calculadoras, vocês vão encontrar radianos, né? Então, tu calcula aqui, ó, 2 multiplicado por 3,14, vai dar 6,28. Claro, estou eliminando os números que vêm depois, né? E multiplico pelo raio, eu tenho o tamanho da circunferência, para qualquer circunferência. Essa aqui, por exemplo, ó, aqui eu acho que dá 30 centímetros, né? Ou um pouquinho menos. Vamos supor que seja 30 centímetros. Então, eu pego 2π, 6,28, que eu multipliquei o 3,14 por 2, e multiplico por 30 centímetros. Eu não preciso nem medir, né, com uma trena essa circunferência. Eu sei que ela é 6,28 vezes o 30 centímetros, que é o raio dela.
Entenderam isso? Essa é a primeira, é a segunda fórmula, né? Então, o comprimento igual da circunferência igual a 2π vezes o raio, tá? E a primeira fórmula, o diâmetro igual a 2 vezes o raio, tá? Como eu falei, eu dividi a circunferência em ângulos, né? 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 e fiz toda a volta até o 360. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dividir a circunferência com esses mesmos ângulos, mas os arcos em radianos. Eu quero saber esse tamanho aqui, ó, esse tamanho, né? Esse tamanho de arco, né? Parece um arco de flecha mesmo. Ó. Esse tamanho de arco, esse tamanho de arco, esse tamanho. Eu preciso saber toda a volta. Como é que eu faço isso? Bom, a circunferência completa, né? Vocês viram que é 2π. Ó, 2π radianos. 2π. Completa. Pergunta. Da mesma forma que eu perguntei se 360 dividido por 2 era 180. Se eu pegar o 2π e dividir por 2, quanto é que dá? 1π. Muito bom. Bom, com o teu raciocínio eu queria chegar nisso. Agora sim, se eu pegar o 90, eu quero saber quanto é que é em radiano. Aí tu, π sobre meio π, né? π sobre 2. Né? 90 graus, π sobre 2. E a metade, agora sim que tu falou, tu está sempre um pouquinho mais na frente, né? π sobre 4. Entenderam isso? Não? Tá, vamos de novo. Circunferência completa 2π, concorda? Não, sério mesmo. 2π radianos, né? Metade da circunferência, 180 graus. Metade de 2π é 1π, né? Tá vendo? 90 graus é a metade de π, então é π sobre 2. Tranquilo? E a metade da metade, metade de π sobre 2, a metade de π sobre 2, π sobre 4. Não? Mais ou menos. Tá, vamos ficar então, vamos esquecer esse aqui, eu acho que vocês tiveram dificuldade para pensar nesse quesito, e vamos usar esse aqui, ó, tá? Existe uma regra que eu ensinei para os meus alunos lá do 9º ano, né? Não sei se vocês lembram, né? Quem fez o 9º ano comigo, não me lembro mais daqui, acho que só tu, né? Ah, também. Pessoal, existe uma regra de Tales, de proporção, de regra de 3 simples, que a gente calcula a porcentagem, que é essa aqui, ó, by Serginho também. Ó. Isso aqui também vocês não vão encontrar na internet. Isso aí calcula qualquer coisa envolvendo proporção. Regra de 3, Tales, né? Não lembra disso aqui? Olha só. E tu pode usar de qualquer jeito. Né? Tu pode olhar desse jeito, do lado de cá, como tu quiser. Né? O resultado é sempre o mesmo. Então eu vou mostrar de uma maneira que fique mais fácil para vocês entenderem. Tá? Olha só. Se π, ele vale quanto? 180 graus. Quanto é que é? Vamos fazer 30 aqui, ó, pra gente começar. Quanto é que é 30 graus em radianos? Bem assim, ó. Se π é 180, quanto é que é 30 graus em radianos? Aqui vai ficar π radianos. Olha só como é que a gente resolve. Tá? Agora vem matemática. O π está dividindo, vai passar multiplicando, vai ficar x igual, que eu quero saber quanto é que é em radianos, 30 dividido por 180. Tá? Já está certo assim, pessoal. Esse π que estava dividindo multiplica, né? Já está certo assim. Se vocês forem fazer o cálculo, já está certo.
Mas não vão encontrar também na internet, né, como 30 graus, não vão encontrar 30 dividido por 180. Não vão. Tem que simplificar. Dividir tanto em cima quanto embaixo por um mesmo número. O primeiro, que é o mais fácil de tudo, é o 10. O que eu faço? 4 zeros. Né? Se eu dividir 30 por 10, vai dar 3. Se eu dividir 180 por 10, vai dar 18. Qual é o outro número que eu posso simplificar? 3. O próprio 3. 3 dividido por 3, 1 pi. 18 dividido por 3, 6. Então, pessoal, o de 30 graus é π sobre 6 radianos. É pegar 3,14, dividir por 6 e multiplicar por raio. E eu acho esse pedacinho aqui, ó, tá? Vamos fazer o 45? Vamos fazer o 45. Quero saber quanto é que é 45 graus em radianos, sabendo que π é 180. Vamos lá. 45 dividido por 5? Dá 9. Não. 180 dividido por 5? Bastante. Tá pegando aqui? Dá 18. Eu acho que tá gravando. Ah, sim, aí foi. 180 dividido por 5? Dá 36. 36. 36. Dá para dividir ainda por 9. Né? Por 9 eu acho que dá 9 dividido por π. 4. 1 pi. E 36 dividido por 9? 4. Então 45, né? Que aí vocês, naquela hora, vocês não estavam acreditando, Dá π sobre 4. é π sobre 4. A senhora não entendi nada dessa segunda. Dessa segunda? Essa aqui? Eu não entendi nada. Porque, tipo, a primeira foi uma coisa, a segunda já eu não entendi. Tá, vamos fazer a terceira. Essa aqui para tu ter uma ideia. Ó, primeiro, aquela regrinha by Serginho. Coloco embaixo o π, ele tem que ser quanto? 180. 180. Quanto é que é, né, em radianos, 60 graus, sabendo que o meu π é 180? Simplifico, corto zeros, agora eu vou dividir por 6, né? Tanto em cima quanto embaixo. Vai ficar 6 dividido por 6, 1, então o próprio π, né? E 18 dividido por 6, Tá, por que o pi fica em cima? ele está dividindo, vai passar... Tá. Ah, 6. Então não deveria ficar 6 e pi em cima? Sim, é porque eu já dividi direto, né? 6π sobre 18. É isso, né? É, porque é isso que tu fez ali na primeira, né? É, Ah, tá. que eu já fiz direto ali, né? Mas agora eu fiz devagarinho. E passou para lá multiplicando 6, 18. 6 dividido por 6 é 1 e 18 dividido por 6 é 3. Termina 3. Então, 60 é π sobre 3. E claro, eu acho que terminou a aula, né? Acho que já bateu. Pessoal, o trabalho de vocês vai ser fazer em radianos toda a volta ali, ó, 120, 135, 150, 210, 225, 240, 270, 300, 315 e 330. Uma regrinha de 3 ali, né? E achar o valor de radianos de cada um deles. Tá? Essa seria a aula de... Dá tchau pra produção. Tchau, pessoal. Mestre dos